Livro Casados e Felizes. Capítulo 8. Procedimentos pré-casados para tempos pós-felizes. Autor: Miriam Pita. Relutei muito até me oferecer como coautora para o livro Casados e Felizes. Na verdade, no primeiro olhar ao anúncio convite para participação no livro, pensei, cá com meus botões de madreperola, que diria eu, se nunca me casei? Mas o convite ocasionalmente buzinava em meus ouvidos uns pensamentos aparentemente desconexos. Lembrei-me de um livro que meus pais ganharam de presente de casamento intitulado Basta o Amor? Não sei se ainda o tenho na minha biblioteca, onde até minha primeira cartilha se faz presente, porque já me mudei de residência tantas vezes que os livros mais antigos estão somewhere over the rainbow, mas bem cedo li e analisei seu conteúdo atenciosamente, para concluir que muito há que ter além do amor, numa relação em que se abriga a célula mater da sociedade, a família. Dias depois da divulgação do novo livro conjunto, argumentei comigo mesma que, embora não tenha me casado, eu vivi em um casamento, o dos meus pais, por 41 anos, desfeito só quando minha mãe faleceu. Porém, o meu convencimento afinal se deu quando pensei que, como advogada, tenho tido vivências bem significativas nos tribunais da vida e que poderei contribuir para que a felicidade, que bate à sua porta, permaneça real, ainda que a porta faça separação entre você e o objeto de seu afeto. Realmente, minha participação não é destinada à literatura infantil, que garante um final inevitavelmente do tipo felizes para sempre, e nem é aproveitável para filmes românticos, onde o The End promete o milagre de ultrapassar a eternidade ao som de Edith Piaf. Ou, pelo menos, oferece, aos amantes, o realismo definido pelo poetinha, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, soneto da fidelidade, Vinícius de Moraes. O fato incontestável é que o casamento encerra no seu microcosmo existencial todas as expectativas, emoções e decepções humanas e o cancioneiro popular é hábil em expor de todas as formas essas sensações, especialmente as mais negativas, de modo magistral, tendo havido mesmo até um tempo em que era chique compor o que se chamou de música de dor de cotovelo, especificamente destinada aos que desejavam fazer catarse de sua vida e afogar a saudade e suas mágoas num copo de um bar. Assim encontramos várias pérolas melódicas que insistem em reiterar os finais trágicos, infelizes, desastrosos, ou no mínimo, decepcionantes. Vejamos. O homem inicialmente culpa e atira a primeira pedra. Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou e em nome de Jesus. Um grande amor você jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou, para mim você mentiu, para Deus você pecou. No entanto, carinhosamente desculpa e perdoa. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo este princípio, você também prometeu. Chegou até a jurar um grande amor, mas depois esqueceu. José Gonçalves, o Zé da Zilda. A mulher, especialmente se seu nome é Dolores Duran, no entanto, pressente geralmente o fim antes do fim. Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar. Mas nós não temos coragem de falar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado, de fazer versos, de viver sempre abraçados, naquela base do só vou se você for. Mas, de repente, fomos ficando cada dia mais sozinhos. Embora juntos cada qual tem seu caminho. E já não temos nem vontade de brigar. Tenho pensado, e Deus permita que eu esteja errada. Mas, eu estou desconfiada. Que o nosso caso está na hora de acabar. Aliás, este ar desconfiado e a incerteza da força dos sentimentos afetivos, ela já expressara antes mesmo da concretização do amor. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de irmãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ah! Eu quero o amor mais profundo, eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Ah! Como este bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que eu quero lhe dar. Mas o homem também pode idealizar a mulher amada e ter duas reações opostas entre si,
quer no amor que não se revela, quer no amor que admira e não sabe se a deixa partir, apesar de ser maravilhosa. Medo? Céu, tão grande é o céu e bandos de nuvens que seguem ligeiras. Para onde elas vão? Ah! Eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Dindi, tudo Dindi, lindo Dindi. Ai Dindi, se um dia você for embora me leva contigo, fica Dindi, escuta Dindi. E as águas deste rio onde vão? Eu não sei. A minha vida inteira esperei por você, Dindi. Que é a coisa mais linda que existe, você não existe Dindi. Olha Dindi, escuta Dindi, olha Dindi, adivinha Dindi. Deixa Dindi que eu te adore, Dindi. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança. A esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver! Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar. Uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir. A beleza de amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você. Ambas de Antônio Carlos Jobim. Esse amor idealizado e as loas cantadas para a mulher idolatrada podem ser a fonte dos desencantos na vida após o enfim sós. Um bordão popular diz que o amor é cego. Infelizmente, ele reflete uma realidade. Antes do casamento, a maioria das pessoas faz vista grossa para os eventuais defeitos do ser amado e só depois do casamento começa a abrir os olhos e a culpar-se ao outro pelo fato da discrepância das percepções. Embora isto não seja de nenhum modo risível, o dito "o amor é cego" ganhou um complemento jocoso em para-choques de caminhão. Se o amor é cego vamos apalpar, que Oswaldo Lacerda magnificamente musicou para coro a 4 vozes. Na realidade, esse deveria ser o modo de agir, quando o casal começasse a se enxergar com olhos abertos, ao invés de arregalá-los ainda mais e se escandalizar com os achados negativos e alfinetá-los ou tentar apagá-los. Cada qual deveria fechar os olhos novamente e apalpar com muito cuidado os pontos eventualmente machucados, no sentido de minimizar as dores causadas, enquanto elas não se tornam incuráveis. Mas como fazer isso? Com certeza, outros coautores mais preparados em lidar profissionalmente com essas feridas do amor, estão explanando excelentes conselhos nessa valiosíssima etapa de recuperação do amor em outro patamar. No entanto, antes da fase de meu bem para cá e meu bem para lá, e muitíssimo antes de outra fase em que se diz meus bens para cá e seus bens para lá, um aconselhamento jurídico será oferecido abaixo para ser o mais factível possível à afirmação casados e felizes. Sim, minha contribuição será para incentivar 2 providências importantes a serem tratadas antes do casamento. A primeira diz respeito à saúde dos nubentes, que apaixonados irão repetir que se manterão unidos na saúde e na doença. Que responsabilidade! Tão grande esta responsabilidade é, que levou uma mulher que se casou com um homem física e emocionalmente equilibrado, honesto e respeitável, de muitas posses, com muitos filhos saudáveis e felizes, e de repente, sem que soubessem a origem das fatalidades, viram-se sem filhos, todos mortos, sem posses, todas destruídas, sem reputação, todos os seus familiares e amigos afastados, e, por fim, leproso, a bradar, em desespero, amaldiçoa teu Deus e morre. Esta é a história de Jó, que retrata o conflito humano, desde que o mal se implantou na terra. Não! Esta mulher não era interesseira, nem de caráter duvidoso, nem infiel às suas crenças. Ao tentar induzir Jó a blasfemar e a ser aniquilado por um Deus que, segundo as expectativas dela, não acataria tal ofensa e o mataria logo após, também estava se martirizando. Porque naquela época as mulheres dependiam de seus filhos para sobreviver à morte de seus maridos e ela não tinha mais filho algum. Supunha que em breve morreria também e assim acabaria com o sofrimento insuportável que lhe estava sendo igualmente impingido. Porém, ele não amaldiçoou a Deus, antes disse, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor, e de outra feita declarou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Ele não morreu. Ela não o abandonou,
E Deus mudou a sorte de Jó, restaurando-lhe a saúde e colocando empatia, solidariedade e amor no coração de seus conterrâneos. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que o haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Jó 42:10. Em seguida, restaurado, Jó, com sua inteligência e saúde renovadas, trabalhou com as doações recebidas e chegou a ter o dobro do que tinha antes da desgraça que lhe sobreviera e, a mulher, também Deus lhe deu filhos e filhas, garantia de velhice tranquila. Mas, voltando aos nossos dias, antes de jurar ser fiel e amante na enfermidade, é de bom alvitre que o casal seja minimamente informado das doenças pregressas, da rigidez física e mental de cada um, para ter uma indicação concreta do bem-estar esperado para uma relação longeva. Isto é absurdo? Absurdo seria você sair em viagem para um local nunca visitado antes, sem um mapa da estrada, em mãos ou num aplicativo, sem ouvir conselhos de quem já fez viagem semelhante sob condições similares, sem reservar hospedagem e alimentação, e, mais, sem um plano B para emergências. Não sou médica e, portanto, não vou me alongar muito nesse ponto, mas aconselho consultar um serviço de prevenção e fazer os testes indicados para exames pré-nupciais. Um aspecto importantíssimo pode advir desses exames, especialmente os que dirão respeito à formação de uma futura família, as doenças transmissíveis aos filhos, as que ocasionam a impossibilidade de gerá-los, as que revelam aspectos psicológicos que dificultariam uma adoção, e outras. Resumindo, visando garantir a segurança desse projeto de vida 2, tais exames podem nortear o caminho a seguir, fornecendo ou complementando desde as informações básicas sobre saúde sexual, métodos contraceptivos, as mais complexas instruções sobre técnicas de reprodução assistida. E, além disso, possibilitará o conhecimento pleno do que cada qual deseja seja feito em circunstâncias adversas e emergenciais, doação de seus órgãos, consentimentos para ressuscitação e outros procedimentos invasivos, que, aliás, poderão fazer parte de uma das cláusulas da nossa principal contribuição, o contrato pré-nupcial. Epa! Esse contrato nupcial não é algo meio estranho, nem bem casaram, já estão pensando no divórcio? Isso significa que quando você compra um carro, faz seguros em seu favor e também em função de terceiros, está se descompromissando da obediência às leis de trânsito, abrindo mão dos cuidados com manutenção, descuidando-se quanto a perigos de roubo ou de acidentes de trânsito, ou ainda, desprezando a responsabilidade com seu aspecto visual, justamente o que motivou seu desejo de adquiri-lo, porque, afinal, o seguro cobre tudo? Claro que não! Mas ao casarem muitos fecham seus olhos e ouvidos aos avisos de que ao se comprometerem a se amar e ser fiel na pobreza e na riqueza estão correndo riscos inimagináveis, que podem torpedear o amor e a união inevitavelmente, quando acontece um imprevisto ou um infortúnio. Apesar de que os contratos pré-nupciais tenham consolidado a ideia de que seriam a panaceia para os famosos golpes do baú, quando existe amor, sim, mas amor às vantagens e condições financeiras do cônjuge. Até pelo modo novelesco que os contratos deste tipo entre famosos e celebridades instantâneas são divulgados, na realidade, quando surge o justo momento de usá-los, eles beneficiam os contratantes. Como diz o ditado, o combinado não sai caro. O amor e confiança mútua não são quimeras ou sentimentos hipotéticos e inexistentes quando um acordo pré-nupcial é firmado, porque nele estão explicitados, com plena transparência, os valores, pertences e interesses prezados por cada cônjuge, tornando-os plenamente circunscritos aos limites que cada qual estabeleceu, quer por educação familiar, quer por responsabilidade profissional ou qualquer motivo trazido a lume. Inicialmente traduzindo as intenções e atribuições em caso de separação ou divórcio, um contrato nupcial é fundamental no caso, por exemplo, de um dos cônjuges exercer atividade empresarial e, consequentemente, não estar imune ao fracasso do seu negócio, ou a desfalque causado por empregado, ou sócio desleal, e mesmo a perda de produtos em acidente não coberto por seguro de bens, e ainda, até falência da empresa, pois essas infaustas ocorrências podem onerar severamente o outro cônjuge, alheio à sociedade, daí a necessidade de determinar a segregação dos bens patrimoniais de cada um, até em benefício dos filhos do casal, que poderão sofrer as piores consequências.
O mesmo acontece também nos casos em que um ou ambos os cônjuges ou são executivos de grandes empresas, ou de instituições financeiras, onde a responsabilidade por erros profissionais significa pagamento pelos prejuízos eventualmente causados por ele ou eles. Os bens comuns podem ser afetados se não houver segregação dos mesmos, posto que se os acréscimos patrimoniais após o casamento no regime mais usado, o de separação parcial de bens, pertencem a ambos, as dívidas têm idêntico destino. Mas mesmo que aparentemente não caibam riscos ou dívidas, ainda existem situações em que um pacto antinupcial mostre seu valor, se um dos cônjuges, por hipótese, tenha que abdicar, ainda que temporariamente, de sua própria carreira para que o outro cônjuge não deixe de aproveitar vantajosa oportunidade ou deva fazê-lo por obrigação legal, militares, por exemplo, condicionada à mudança de cidade, estado e até de país. Assim é preciso estabelecer um consenso de como equilibrar sucessos individuais, pois estes também impactam na construção do patrimônio comum. Daí a necessidade de previsão de eventuais compensações nas renúncias feitas e do uso segregado de indenizações trabalhistas daquele que abriu mão em prol do crescimento do outro. Ficou claro, pelo que descrevi acima, que ao invés de causar estranheza, um acordo pré-nupcial para disposição e partilha de bens pode ser a maior prova de confiança mútua. Hoje, caso não se faça nenhum documento formal, a menos que um dos contratantes tenha mais de 70 anos, quando é obrigatório o regime de separação total de bens, o regime adotado é o de comunhão parcial de bens. Quando os bens anteriores ao casamento são individuais e os adquiridos após o casamento são divisíveis em iguais partes, independentemente da proporção do aporte de cada parte. Assim, se as finanças dos nubentes são extremamente discrepantes, ou se um dos cônjuges deixa de trabalhar e fica sem qualquer renda, num eventual divórcio, isso pode se tornar um sério problema, de modo que um pacto antinupcial pode ser de grande valia, para que nenhuma das partes venha a se sentir espoliada. O acordo pré-nupcial em que fique estabelecido o regime de casamento desejável no caso concreto deve ser feito e registrado em cartório e vige no momento exato em que o casamento se realiza. O antigo regime de comunhão universal de bens preconiza que tanto os bens anteriores, como os posteriores e até heranças formam o patrimônio comum, partilhável em partes iguais. No entanto, as dívidas contraídas durante o período do casamento só serão divididas entre os cônjuges se forem contraídas em benefício da família, mas ao cônjuge inocente cabe provar judicialmente que não se beneficiou do valor auferido em função da dívida, o que pode levar anos, dada a tradicional morosidade do poder judiciário. Em caso de não ter sido feito um contrato pré-nupcial e houver desejo modificar o regime para o regime de separação de bens depois do casamento, depender-se-á novamente da morosidade do Poder Judiciário, pois o casal deverá interpor uma ação com justificativa fundamentada do pedido de mudança, e, como já disse acima, conseguirá obter a homologação de tal pedido someda, when I'm available, when the old is cold, apelando romanticamente para a Sinatra. Concluindo, um pacto, contrato ou acordo pré- ou antinupcial, como queiram chamá-lo, não corresponde a um prenúncio de divórcio, nem é um modelito prega-porter que se compra impresso em papelarias e sim uma criação exclusiva de horticultura e de especialistas em direito de família, resultante de planejamentos e entendimentos com os noivos, objetivando que o deslumbramento dos que assistirem ao casamento na igreja e na festa perdure na observação do dia a dia de uma união planejada com cuidado pelos nubentes que desejam ser casados e felizes enquanto viverem.